Olá, pessoal! Estão prontos para mais uma aula de matemática? Eu sou a professora Thaís e hoje eu vim falar das figuras planas. Nós vamos falar sobre as simetrias e vamos descobrir o que é um eixo de simetria. Vamos lá? Então, veja, olha que figuras bonitas aqui. Essas figuras a gente consegue fazer pegando folhas de papel e fazendo recortes, tá? É muito divertido de fazer. E vocês vejam que elas ficam bonitas e formam desenhos, tanto na borda das figuras, como dentro delas. Formam algumas figuras, inclusive, que parecem polígonos, tá? Que formatos que a gente consegue observar aqui? Aqui a gente tem umas figuras com formato de flor, de folha, tá? Aqui parece uma gota. Então, são formas diferentes e até que se repetem. A gente tem aqui folhas que se repetem na volta da figura, em outra, a estrela também, ela é parecida, as pontas delas são parecidas, tá? Tudo isso porque aquele desenho possui simetria. As dobraduras que a gente vimos, são chamadas de kirigami. E para fazermos basta termos papel e tesoura. Quando se dobra um kirigami sobre uma marca de dobra, o que é possível notar? Então, se você voltar lá na página e olhar o kirigami, veja que as dobras ainda estão marcadas. O que a gente consegue notar se dobrar um kirigami no meio? Eu notei que as partes coincidem. Por exemplo, se eu dobrar aqui, a folhinha vai em cima da outra folhinha, a ponta da estrela vai em cima da outra ponta da estrela. Isso que acontece quando a gente dobra um kirigami. Vamos então falar das simetrias. Vamos construir nosso próprio kirigami. Para isso, pegue uma folha de papel e siga esse passo a passo. Então, eu trouxe uma folha de papel e vou tentar fazer um kirigami aqui. Primeiro passo é pegar a folha retangular e dividir para conseguir recortar um quadrado. Então, a gente faz isso dobrando de forma triangular aqui, ó, o papel e cortando aqui fora a parte que sobrou. Com isso, eu tenho um quadrado que ficou com uma linha aqui diagonal, tá? É a figura 3. Com esse quadrado construído, vamos fazer as seguintes dobras, tá? Então, a primeira dobra que eu vou fazer é uma dobra assim. E depois uma dobra assim. Eu não sou muito boa de dobrar. Vocês viram que a gente tem que tentar fazer uma figura que fique mais ou menos parecida, ó. Tá. E depois vamos dobrar de novo. Então, depois que eu fiz as dobras indicadas ali, o meu não ficou bem igual, mas vamos fazer alguns recortes, tá? Então, eu vou fazer esse recorte que está indicado aqui embaixo, onde está a tesourinha. Eu vou fazer um recorte assim. E mais um recorte parecido em cima. E vou ficar só com a parte que eu recortei e abri. Então, aqui a gente ficou com essa figura aqui. Então, vocês aprenderam a fazer um kirigami. Vocês podem fazer as dobraduras de um jeito diferente, fazer recortes diferentes, até para ter aquela figura que tem lá na primeira página do capítulo. Quando dobramos ao meio um polígono no papel, é possível que os lados fiquem iguais. Lembra do que eu perguntava? O que acontecia quando dobrava? Olha, quando a gente dobra bem no meio, todas as partes coincidem, tá? Por quê? Porque essa figura, ela tem simetria. E essa linha que
onde eu dobrei, que ela começa aqui, termina aqui, ela está interrompida, é o eixo de simetria da figura. É a linha que separa a figura em duas partes exatamente iguais. Por isso que elas coincidem quando eu dobro. Então, como diz o texto, quando dobramos ao meio um polígono em um papel, é possível que os lados dessa figura fiquem iguais. Observe a linha vermelha na imagem a seguir. Ela divide a figura em duas partes iguais. E a linha amarela também, pois se dobrarmos a figura sobre a linha amarela, também teremos dois lados iguais. Na verdade, então, essa figura tem vários eixos de simetria. Tem vários lugares que eu posso dobrar e que ela vai fazer exatamente duas partes coincidirem. Não é só nessa primeira dobra que eu fiz, tem outras também. Então, o nome dessa linha que divide a figura em duas partes iguais é eixo de simetria. E as duas figuras, as duas partes, a gente diz que elas são simétricas. Essa parte aqui, esquerda, e a parte direita são simétricas, porque elas têm um eixo de simetria que torna elas iguais. Vamos olhar outras figuras aqui e ver se elas são simétricas. Por exemplo, essa primeira figura aqui, será que eu consigo traçar uma linha que divida ela em duas partes exatamente iguais? Se eu pegar, por exemplo, uma dessas linhas aqui, eu vou dividir em um retângulo e um triângulo. Não faz as partes iguais, mas vocês que são espertos já viram que essa linha aqui divide em duas partes iguais, que se eu dobrar uma sobre a outra, eu vou ter uma sobreposição e não vai sobrar nada. Então, sim, essa figura tem um eixo de simetria. E essa segunda figura aqui, será que ela tem um eixo de simetria? Bom, é fácil. Se eu dividir ela aqui no meio, ela tem um eixo de simetria, vai dividir em duas partes iguais. Na horizontal também. Eu também posso dividir ela horizontalmente e eu vou ter duas partes iguais. Agora, o que eu não sei se vocês notaram é que eu posso fazer um eixo de simetria na diagonal. Se eu passar uma linha aqui, eu vou dividir em duas partes simétricas. Da mesma maneira, essa outra diagonal aqui acontece a mesma coisa. Então, essa figura aqui tem 4 eixos de simetria. E essa aqui? Será que eu posso dividir aqui? Não, mas da mesma maneira que essa primeira figura, aqui no meio eu consigo dividir essa figura em duas partes simétricas. E essa aqui? Essa aqui tem 2 eixos de simetria. Um na horizontal, que divide nessa parte e nessa parte, que são iguais, e um na vertical, que divide também em duas partes simétricas, que quando você dobra, uma sobrepõe a outra. Nessa figura aqui, o eixo de simetria está aqui na horizontal, que divide a figura em duas partes iguais. E essa aqui? Será que tem um eixo horizontal? Será que tem um vertical? Não, mas na diagonal a gente consegue dividir e essa figura só tem um eixo de simetria. Então, aqui estão desenhados os eixos de simetria dessas figuras aí que a gente viu. Agora, vamos fazer mais uma atividade envolvendo uma folha de papel. Nós vamos dobrar uma folha do papel ao meio, tá? Pode ser na horizontal ou na vertical, como mostra no livro, tá? E vamos cortar um triângulo. Eu já vou cortar um triângulo direto aqui, ó. Então, eu fiz um corte na forma de um triângulo e quando eu abri, ficou assim, ó. Então, vocês vão também fazer isso com uma folha de papel. Vocês podem até usar uma folha de papel que seja a parte de trás de outra folha, que já esteja usada, tá? O importante é vocês dobrarem e cortarem e formarem um triângulo. E daí vocês peguem o desenho formado e representem ele nesse quadriculado. Então, no meu caso,
ficou um triângulo assim que tem quase os 3 lados iguais, mas o de vocês pode ter ficado mais fininho, pode ter ficado mais achatado. Por exemplo, se alguém tivesse cortado assim, ó, ia ficar com um triângulo mais fininho. Ó, também o de vocês pode ter ficado desse jeito. Então, vocês vão representar essa figura na malha quadriculada, tá? Depois, na letra B, diz assim: dobre outras folhas de papel ao meio e faça cortes como os indicados nas figuras a seguir. Então, você pode recortar aqui um retângulo mais comprido, um retângulo mais deitado, um triângulo um pouco torto. E o que será que vai acontecer? Vejam que essa linha mais grossa representa a dobra, tá? Então, na hora que você desdobrar, quais vão ser as figuras formadas, tá? Então, aqui, ó, eu representei o que aconteceu quando eu fiz isso aí. Eu formei um retângulo maior, eu formei uma figura que tem 4 lados, mas que tem um eixo de simetria na dobra, e aqui formei quase um quadrado. Vejam que em todas essas figuras que a gente fez, a dobra representa uma linha que é o eixo de simetria, porque formou 2 partes iguais. Então, continuamos na próxima aula. Até lá!